paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi essa semana? Eu acho que vocês devem ter percebido que o esquema dos devocionais mudou um pouquinho. Não sei que dia da semana eu vou aparecer aí para vocês, mas eu espero que vocês estejam bem. Nós tivemos muitas coisas acontecendo, a live, vocês devem estar inteirados com a vida da comunidade, que nós não vamos voltar em junho, né? E eu estava meditando, eu escutei um pastor que eu gosto muito, Timothy Keller, falar sobre um salmo, e eu meditava sobre esse salmo e eu queria conversar com vocês a respeito dele, né, na devocional dessa semana. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ir no Parque Ibirapuera, ou talvez em algum parque, ou o próprio Jardim da Orla em Santos, na praia. É muito bonito, né, quando a gente olha e fala, caramba, as árvores delas estão verdes, elas são fortes, elas têm as folhas que dão a sombra para nós. No Parque Ibirapuera tem um lago bonito e tem algumas árvores em volta. E pensando nisso, eu pensava como nós podemos ser sempre verdes, como essas árvores que ficam perto desses lagos, porque ao contrário das árvores no outono, o inverno está chegando, a gente vê as árvores perdendo suas folhas, a sua cor, desfalecendo. E nesse período de pandemia, muitos chamam como um inverno, né? Como uma situação de dificuldade, uma situação de frieza que nós vemos nas pessoas, nas situações, nos relacionamentos. E pensando nisso, eu queria ler com vocês o Salmo 1, os versículos de 1 a 3, mas eu vou falar mais sobre o 2 e o 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Se vocês forem pensar nesse salmo, um salmo muito bonito que a gente não sabe exatamente quem é o autor, ele fala a respeito de como nós podemos ser como essas árvores fortes, sempre verdes. E ele fala 3 coisas. No versículo 2, ele fala que nós deveríamos meditar na lei do Senhor, dia e noite, e encontrar satisfação. Eu não sei quantos de vocês sabem o que é meditar. A gente tem na nossa cultura ocidental uma ideia daquela cultura oriental de esvaziar a mente, de fechar o olho, e meditar, na verdade, o contexto, o conceito que ele está trazendo aqui é o mesmo conceito que era aplicado naquela época, que era de você não esvaziar a sua mente, mas de você deixar ser dominado, de você visualizar aquilo que você está meditando e você ser dominado daquela coisa que está na sua mente, entrar no seu coração e fazer parte. O que é a lei do Senhor? A lei do Senhor é a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito claro, né? A gente acha que aqui ele está falando dos 10 mandamentos, mas não é isso. A Bíblia, na verdade, como palavra de Deus, é aquilo que nós devemos usar como um instrumento da nossa meditação. Nós devemos não só apenas pegar a lei propriamente dita, mas as histórias, os acontecimentos, eles servem de exemplo para nós. Nós temos acompanhado o pastor Leandro falar, por exemplo, da história de Jó e como em meio às dificuldades ele encontra refúgio e descanso em Deus. E isso seria o meditar, você deixar ser dominado. Dia e noite, não tem como ser um pouco mais claro do que isso. Todo dia, o tempo todo, constante, de dia e de noite. Mas a terceira coisa, eu acho que é o nosso grande desafio, é encontrar satisfação. Encontrar satisfação na lei do Senhor. Eu não sei quantos de vocês já leram a Bíblia. Vocês já leram os 10 mandamentos até, por exemplo? É difícil você encontrar satisfação. Você fala... Porque quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, a gente fala, caramba, é difícil. Mas você deve falar pra mim, pô Gabriel, eu já li os 10 mandamentos. Eu não matei ninguém, eu não adulterei, eu não traí minha mulher, eu não menti. Aí já acho que é meio mentira se você falar isso, que eu acho que todo mundo dá uma mentira de vez em quando. Mas aí chega Jesus. E chega Jesus e ele apresenta um outro contexto, ele apresenta um outro conceito. Ele fala a respeito
de, tudo bem, você não matou ninguém, mas você tem rancor do seu irmão? Tudo bem, você não traiu sua mulher, mas você já desejou outra só de dar aquela olhada? E como é que a gente encontra satisfação então na lei do Senhor? Como é que a gente encontra paz em olhar e falar, caramba, a resposta é uma só, e ela é simples. Ela é através de Jesus. Jesus é o único modo que a gente tem de encontrar satisfação na lei. Porque Jesus, ele vem com a sua graça, mas ele cumpre toda a lei. Ele apresenta a palavra de Deus e ele meditava na palavra de Deus que tanto que isso fazia parte dele, que como Deus, até no momento da sua morte, ele cita o Salmo 22, por exemplo, onde ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? A palavra de Deus, a lei, estava dentro dele. E é através dele que nós podemos encontrar a satisfação. Não porque a gente não vai quebrar a lei. Não porque a gente não vai desrespeitar o que a Bíblia fala a respeito. A gente vai, diariamente, todo dia. Só que a diferença é que Jesus nos mostra o caminho de encontrar a satisfação. E não apenas porque ele cumpriu toda a lei. E não apenas porque ele se entregou por nós. Mas justamente porque ele assumiu como sacrifício. E ao se entregar por nós, ele nos mostra que mesmo a gente quebrando a lei, mesmo a gente estragando tudo, mesmo a gente quebrando, indo na contramão do que está escrito aqui, nós encontramos a graça e a misericórdia dele. E é através de Jesus, e quando a gente encontra isso, que nós podemos ser como o salmista falou, como as árvores que estão sempre verdes, como se estivessem na beira de um riacho. E através dessas árvores que, independente dos invernos, dos momentos frios, das dificuldades que chegam, nós continuamos dando frutos, nós continuamos dando sombra, e através dos frutos e da sombra, do abrigo que nós temos, nós podemos abençoar a todas as outras pessoas. Então eu queria deixar para vocês essa meditação, eu queria que vocês meditassem na palavra de Deus, que vocês pensassem e refletissem nisso. Que, irmãos, cada um de nós, eu, você que está assistindo, nós vamos quebrar o que está escrito na palavra de Deus. Mas através de Jesus, nós encontramos a satisfação, porque ele se entregou por nós, se fez maldito, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Então, seja como uma árvore plantada à beira de um riacho. Medite dia e noite, encontre satisfação e seja abrigo e passe por todas as estações, sempre verde. Deus abençoe vocês.